A paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, mais um dia sejam bem-vindos meus irmãos, louvado seja Deus. Estamos aqui hoje para falar sobre a coluna da restauração, da responsabilidade. Capítulo 12, versículo 44 e 45, diz assim: Ainda naquele dia foram nomeados homens que ficaram encarregados do depósito onde eram guardadas as ofertas para o templo, e também a 10ª parte das colheitas e os primeiros cereais e frutos colhidos cada ano. Esses homens colhiam nas fazendas e perto das várias cidades as condições exigidas pela lei para os sacerdotes e levitas, conforme a lei mandava. Todo o povo de Judá estava contente com o serviço dos sacerdotes e dos levitas, porque eles haviam realizado as cerimônias de purificação e as outras cerimônias que Deus lhe havia mandado. Os músicos do templo e os guardas do templo também cumpriam os seus deveres de acordo com os regulamentos feitos pelo rei Davi e pelos seus filhos Salomão. Glória a Deus. Restaurando a coluna da responsabilidade. Hoje em dia nós vivemos um tempo, meus irmãos, em que nós podemos ver um paralelo. Aqui nesse povo, nesse tempo, depois que o templo foi construído e restaurado, nós podemos enxergar que a obra começou a fluir normalmente. Depois que as pessoas foram responsabilizadas, cada um na sua função, cada um fazendo o seu papel e o seu dever, fazendo com que a obra fluísse de forma natural, de forma tranquila, cada um cumprindo o seu objetivo conforme as Sagradas Escrituras orientava. A palavra de Deus, ela nos mostra que o povo estava contente pela escolha das pessoas que foram escolhidas, que assumiram com grande responsabilidade as suas funções, tanto de administrar aquilo que era do Senhor, como as ofertas, como o que era levado de alimento, as contribuições, como também a responsabilidade de administrar e organizar o templo e gerir as pessoas. Agora, como eu estava falando, nós vivemos hoje em um paralelo, a qual nós vemos um tempo onde vemos muita falta de compromisso com relação a muitas pessoas que estão envolvidas com a obra do Senhor. A responsabilidade muitas vezes não é assumida com respeito. As pessoas faltam com seus compromissos, as pessoas muitas vezes hoje não têm essa responsabilidade a ponto de dedicar-se ao máximo para conseguir cumprir e exercer as funções que lhe foi confiada pelo Senhor. Mas quando nós falamos de responsabilidade, nós estamos falando também de duas coisas que naturalmente acontecem. Para restaurar a coluna da responsabilidade, precisamos entender que isso vai gerar algo chamado confiança. Quando alguém é responsável, naturalmente as pessoas passam a ter confiança. E o texto nos diz em que o povo estava alegre e contente, porque as pessoas tinham confiança naquelas que estavam exercendo o ofício. E, consequentemente, também eles respeitavam, eles tinham respeito por essas pessoas. Naturalmente, uma pessoa, quando ela é responsável, ela é alguém confiável, ela é alguém de respeito, que é respeitada pelos demais. Agora, quando nós vemos o inverso, nós vemos pessoas que são irresponsáveis e que não dão o devido valor àquilo que lhe foi confiado, deixando-lhe faltar. A palavra vai dizer que acontece um paralelo inverso. Elas não têm confiança dos seus liderados ou até mesmo das pessoas que estão ali convivendo com ela no dia a dia. É uma pessoa que transparece inconfiança, insegurança, e também é uma pessoa que não tem respeito, ou melhor, ela não recebe o respeito dos outros. As pessoas não respeitam, porque na verdade a confiança e o respeito não é algo imposto, é algo conquistado, é algo que é adquirido pela conquista. Então, meus irmãos, o povo de Deus que serve ao Senhor, pessoas que estão interessadas em agradar ao Senhor, têm que ser pessoas responsáveis, pessoas que falam e cumprem, pessoas que se comprometem e executam. E assim, naturalmente, vai ser adquirido confiança, não só dela própria, que adquire autoconfiança,
mas também confiança dos que estão com ela no dia a dia, em que sabe que pode responsabilizar e delegar que elas vão cumprir. E ao mesmo tempo também o respeito. Respeito não por imposição, mas o respeito por a pessoa reconhecer essa virtude que poucas pessoas exercem, que é a responsabilidade com confiança e respeitosa. Então, para restaurar a coluna da responsabilidade, precisamos de fato nos dedicar para conseguir cumprir todos os nossos propósitos e compromissos conforme a lei do Senhor, conforme a ordenança das Sagradas Escrituras. Que em nome de Jesus o Senhor nos encontre no rol de nomes de pessoas que são responsáveis com as coisas do Senhor, com aquilo que o Senhor tem nos confiado, com a nossa família, com os nossos ministérios, com as nossas amizades, que sejamos de fato responsabilizados e que de fato tenhamos a responsabilidade e aí adquiriremos confiança e respeito daqueles que estão conosco. E aí quando falarmos a mensagem do Evangelho, certamente será ouvida, será de bom grado recebida pelos ouvintes. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você para que o Senhor restaure essa coluna da responsabilidade, para que possamos começar as coisas e finalizar. Uma grande dificuldade que muitas vezes temos é a falta de finalização. Começa as coisas, deixa pela metade e muda. Vou começar uma faculdade, vou começar a estudar, e aí daqui a pouco aquela pessoa desiste, começa outra, e desiste, começa outra, não tendo finalização, fazendo com que a pessoa não tenha a confiança pelos demais, não tenha a autoconfiança em si próprio, e principalmente faltando-lhe a responsabilidade de começar um compromisso e assumir. Não sei se você já teve uma experiência, mas eu já tive a experiência de encontrar com pessoas conhecidas minhas, que há muito tempo eu não via, e eu perguntar se já tinha terminado a tal faculdade, né? E eles não terminei não, porque eu estava fazendo educação física, mas não me identifiquei muito, e mudei para biologia, mas também não foi minha cara, agora eu estou fazendo matemática. Então, meus irmãos, a inconstância é algo muito comum de ser encontrada. Mas eu e você temos um chamado à responsabilidade, e essa responsabilidade ela vai gerar confiança e vai gerar respeito. Então, em nome de Jesus Cristo, que Deus nos restaure isso, essa coluna da responsabilidade para o louvor da glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te oro e agradeço, Pai, porque o Senhor é responsável por nós. Quando o Senhor se entrega na cruz, o Senhor está dizendo, eu quero cuidar de vós. E nós queremos entregar nossa vida por inteiro ao Senhor. Porque nós confiamos no Senhor, porque o Senhor é responsável. Nós confiamos no Senhor e nós, Pai, respeitamos e reverenciamos e tememos o Senhor, porque o Senhor conquistou o nosso coração pelo fato de ter enviado o teu único Filho, Jesus Cristo, para perdoar as nossas dívidas quando ainda éramos pecadores. E de fato falhamos e pecamos, mas hoje temos o privilégio de escolher não pecar, não errar. Porque, Senhor, nós vemos que no mundo as pessoas têm um conceito equivocado de liberdade. Porque nós sabemos, Deus, que a verdadeira liberdade não é eu poder fazer tudo o que quero. A verdadeira liberdade é eu conseguir dizer não para o pecado quando ele vier me assediar. A verdadeira liberdade, Senhor Deus, não é eu fazer o que quero, mas é eu dizer não para aquilo que muitas vezes eu quero como natureza humana. E viver a liberdade de dizer não para o pecado e dizer sim para as responsabilidades que o Senhor nos confia todos os dias. Em nome de Jesus. Assim eu oro pedindo sobre a vida de cada ouvinte dessa mensagem, que cada um de nós se tornemos cada vez mais praticantes do Evangelho Santo. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Fiquem na paz do Senhor, continue, estamos aí na reta final dessa campanha. E eu creio que ainda tem de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Papai. Amém? Louvado seja Deus. Quero aqui também dar a paz do Senhor, Agnes, para os irmãos. Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Tenham um dia na santa paz do Senhor Jesus.